Agora vamos falar sobre o caso do técnico de enfermagem que foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas pacientes. Eu recebo aqui no estúdio a Dolores Xavier, que é mãe do técnico, e a tia dele, a Márcia Dias. Você é a Márcia, né, Márcia? Márcia, me diga um negócio. O Brivaldo nega as acusações de abuso. O que ele disse a vocês da família sobre esse assunto? Ocorrido o relato naquela semana, né, de que o acontecido, ele chegou em casa, falou, está acontecendo uma auditoria, da qual estou sendo acusado de uma coisa que eu não estou entendendo. E tinha essa reunião para auditoria. Ele saiu para essa auditoria e simplesmente, né, depois me ligaram, querendo saber dele, né? Eu não estava entendendo nada. Eu falei assim, ele deve estar no trabalho, deve estar para alguma coisa de trabalho. Aí o rapaz comigo, não, trabalho não, ele foi mandado embora. Eu levei um susto, porque nós não sabíamos disso. Uhum. E ele, ao mesmo tempo liguei para ele, avisei o que estava acontecendo. Ele falou, eu mandado embora, e se dirigiu ao hospital. Aí dali a gente conversou o que seria feito. Ele falou, estou indo para o hospital. Houve a reunião. Nessa reunião, já foi uma coisa assim, foi escrito que seria quebra de protocolo, aquilo ali que estava acontecendo, né? Mandaram, no caso já deram a justa causa a ele, mas da qual ele não assinou, né? E investigaram que houve quebra de protocolo no banho, naquela coisa toda de que eles dizem que seria certo ali duas pessoas no banho. Quando todos os depoimentos que tem, né, em relatos, né, de a maioria de pessoas até que não conhecíamos em CTI, essa coisa toda, de que não era assim. Geralmente uma pessoa. Naquele dia ele se dirigiu ao banho, ele falou naturalmente e perguntou à pessoa se queria que ele saísse, né, que fosse convidado outra pessoa para o banho. Porque normalmente quando é mulher, não seria de bom alvitre que uma mulher desse banho? Isso é o que nós estamos querendo, que vocês, que algumas pessoas, tentassem ouvir pessoas do hospital e realmente colhessem isso, porque o hospital não quer que dê entrevista, não quer que fale. E fazem todos os dias reuniões, que se falar, é realmente mandado embora, inclusive na delegacia, entendeu? Eles queriam para lá fazer uma manifestação, não puderam fazer isso. Agora, me diga um negócio. Ele teria entrado várias vezes no quarto de uma das pacientes. Isso aí mostra, no quarto, onde elas ficam, né? Se recuperava de uma cirurgia. Ele chegou a dizer porque teria entrado tantas vezes no quarto, a senhora que é mãe disse para a senhora? Disse, porque essa paciente, ela chamava ele de 20 minutos, chamava bastante. Inclusive na noite em que ele esteve lá... Chamava ele ou chamava outros técnicos? Não, outros técnicos, porque o aparelho... O aparelhinho, quando você aperta, você não diz. Não, o aparelhinho da bomba, a infusora da coisa, apitava insistentemente. Ah, tá. Então, chamava alguém, e ele estava ali porque era sempre... Porque quando aperta, o que eu digo é o seguinte, eu não sei se vocês acompanharam as reportagens que nós fizemos aqui. Eu não faço pré-julgamento de ninguém. Eu acho que por isso nós estamos aqui. Por isso a polícia tem que apurar. Eu não posso dizer de cara que ele fez isso ou aquilo sem apuração por parte da polícia. Né? Sem laudo, sem apuração. Não, a polícia condenou de imediato, não deu oportunidade. O delegado já foi dizendo que ele era acusado. Porque é o seguinte, quando você aperta aquele botão para chamar a enfermagem, você não diz que eu quero fulano, eu quero Beltrano. Vem o enfermeiro ou a enfermeira... Não, mas ela não apertava. Era o aparelho da bomba que estava fora de... E estava apitando toda hora. E ela chamava. Aí ela chamava. Porque ela queria dormir e estava incomodando ela. Aí é o seguinte, mas segundo a denúncia, ele teria entrado mais de 20 vezes no mesmo plantão de 12 horas. E nesse plantão de 12 horas, não mostra que ao lado do boxe dela, já por volta de 2 e pouca, houve uma internação da qual foi ajudar, aparece ele ajudando, porque essa fita ela foi reeditada só o boxe dela. Mas o que ele fez ali durante aquele período todo, não aparece. A gente queria essa íntegra dessa fita mostrando que ele não só atuou no boxe dela, foi todos os boxes. Ali, simplesmente, ele estava perto da enfermaria aqui em frente. E o que aconteceu? Com essa coisa dela ficar indo e vindo, ele já estava de praticamente 24 horas direto. Esse dia que houve mesmo, ele não ia estar de plantão. Ele chegou em casa e ia dormir, mas ligaram que era para ele voltar à noite. Dona Dolores, a senhora que é mãe, segundo
segundo a denúncia, o abuso teria ocorrido na hora do banho. Ele argumenta que ficou apenas 2 minutos a sós com a paciente. Ele disse algo a respeito para a senhora? Em algum momento ele disse o que estaria acontecendo com relação a esse caso? Disse. Inclusive, ele foi ao Corém e lá ele relatou o ocorrido, relatou na reunião de sindicância que houve no hospital. Ele falou que foram dar banho na paciente, ele e uma outra enfermeira, auxiliar de enfermagem, que estava técnica de enfermagem. Era o primeiro dia dela ali. Que era o primeiro dia dessa técnica de enfermagem. Então ele chegou, o soro da paciente estava terminando. Ele pediu para a menina olhar a prancheta para ver se precisava colocar o soro. A menina foi, trouxe a prancheta, como precisava, ele pediu que ela fosse lá pegar o soro, questão assim de minutos. E perguntou para a paciente: a senhora se incomoda se eu ajudar a minha colega a dar banho na senhora, ou a senhora quer que eu chame uma outra colega? Ela falou: não, sem incômodo nenhum, o senhor pode continuar. E ele acrescenta lá: a paciente estava lúcida, estava orientada. E então, por que ela teria falado aquilo ali? Nesse período que eu estou falando das 12 horas... São duas perguntas que eu quero fazer. Presta atenção. É a pergunta que todo mundo está querendo fazer em casa. Primeiro, por que ela falou isso? Ela teria falado isso. Segundo, por que apareceu depois uma outra mulher também dizendo... Cadê essa outra mulher? Cadê o registro? Cadê? A polícia não mostra, não tem. Nós queremos saber quem é essa segunda mulher, o que é, porque uma idosa de 66 anos, no estado que ela aparece, ele é um rapaz, por que ela não aparece? Nós queremos saber como foi o ocorrido dela. Ela relata aquilo ali, mas o hospital nega. Não há esse relato ao hospital. O hospital não tem nada disso declarado. Para nós, família, isso é uma coisa estranha. Entendeu? Porque se apareceu... Não consta no hospital? Não, no hospital não consta. Porque ela disse que foi lá também, né? Não, mas não consta. Tem que verificar isso. Sei, ela diz. Ela disse que foi atendida, só que, eu não sei se é correto dizer, essa senhora ela foi internada através de uma liminar. É obrigada o hospital a recebê-la. Ela já estava ali, e ela, na época, ela diz que os técnicos de enfermagem não estavam atendendo ela perfeito como deveria, por ela não ter um plano de saúde, ela estava ali com esse problema de uma liminar. Dona Dolores, a senhora que é mãe, a rotina da família, como é que tem sido desde que começaram aí essas notícias a serem divulgadas, essas denúncias a serem divulgadas, como é que está a família? Nós estamos péssimos, toda a família, nós não temos mais tranquilidade, está horrível. Wagner, eu queria acrescentar nesse período... A gente está sofrendo muito e nós estamos sem contato com ele, né? A última vez que estivemos em contato com ele, ele chorava muito, falava para tirar ele de lá, que ele queria voltar para casa. Isso tudo dói muito, porque nós somos uma família muito unida. Nós somos muito unidos, entendeu? Não tem... A Márcia queria falar o que é. Esse período que consta desses 20 minutos que ele dormiu, o enfermeiro-chefe, cadê o enfermeiro que diz ali no relato que tem um enfermeiro responsável pela paciente? Quando não é isso. O Conselho de Ética, se você ler a íntegra, não existe isso. Essa declaração saiu um dia antes da prisão dele. Então, relata que não há um enfermeiro para tal paciente, é uma equipe envolvida naquilo tudo. Entendeu? Então, conclusão, ele nessa noite, ele já estava virado de 24 horas, chamaram ele para mais uma noite, né? E era uma coisa sempre simultânea. Então, quer dizer, nesse período, esses 20 minutos, já eram 4 e pouca da manhã, e é comum, isso aí eles não gostam, é comum que eles durmam um pouquinho, que existe a cadeira do papai ali, perto na acomodação, é comum eles sentarem para dar um descanso, mas é como os próprios funcionários falam, o Brivaldo, o Júnior, ele não descansava os 20 minutos, ele cochilava, os outros não, os outros dormiam, tanto que o rapaz que lembrou, ele ligou lá para ele e falou assim, eu estou lembrando que você, na hora que você estava dormindo naquele box, você entrou e cochilou, devido a ela apitar muito insistentemente aquela campainha, por ali ele ficou estacionado, que era em frente à enfermaria. Você vê que ele não fecha a cortina toda. É impossível, com a estatura dele e aquela cama, ele fazer tal coisa ali. Bem de frente. Olha, a verdade é que nós trouxemos, vocês vieram aqui, o espaço está aberto para todo mundo, né? Eu não faço pré-julgamento, aqui não se faz pré-julgamento.
Vamos aguardar a apuração da polícia, vamos aguardar tudo que vai... Várias pessoas estão sendo Mas ouvidas. eu queria assim, essas pessoas que estão querendo falar e não pode, como seria? O próprio rapaz responsável pelo plantão, que é amigo, os enfermeiros, os técnicos, eles deveriam ser ouvidos. Aliás, Mas aí o advogado todos. da senhora pode, o advogado de vocês pode requisitar Mas o já oitiva. avisaram que vai ser mandado embora, mesmo em juízo. Bem, vamos conversar fora do ar com o jornalismo nosso e ver o que pode ser feito, dona Márcia. Obrigada, Wagner. Deus dê força da senhora aí para suportar isso aí. Amém.